Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, abriu caminho para reduzir suas compras mensais de títulos em breve e sinalizou que aumentos de juros podem ocorrer mais rapidamente que o esperado, com 9 das 18 autoridades do Banco Central norte-americano projetando que os custos de empréstimos precisarão aumentar em 2022. As ações incluídas no comunicado de política monetária do Federal Reserve e em projeções econômicas separadas representam uma guinada mais propensa ao aperto monetário, por um Banco Central que vê inflação a 4,2% neste ano, mais que o dobro da sua meta, e está se posicionando para agir contra ela. A atual meta para a taxa de juros foi mantida em intervalo de 0 a 0,25%. Os preços do petróleo atingiram seu maior patamar em 3 anos no dia 27 de setembro, afetados pela expectativa cada vez maior de que a crise do gás natural se dissemine a outras commodities, no momento em que a retomada da economia mundial impulsiona a demanda por elas. O petróleo do tipo Brent, referencial internacional, subiu pelo 5º dia seguido, fechando com alta de 1,84% no barril, cotado a 79,53 dólares. O preço do Brent acumula valorização em torno a 50% em 2021 e de 9% em setembro. A forte onda de alta chega em meio a empresas e consumidores que passaram a demandar maiores quantidades de praticamente tudo ligado à commodity, desde a gasolina até combustível para aviões, depois dos governos nacionais terem levantado as medidas de confinamento social impostas para conter a disseminação da coronavírus. O Goldman Sachs, um dos bancos mais influentes no mercado de commodities, prevê que a onda de alta deverá continuar e projetar o barril de Brent a 90 dólares até o fim do ano, acima de sua estimativa anterior de 80 dólares. Agora vamos falar sobre o 10º Fórum Baiano de Economia Aplicada. Nesta edição traz o tema A Economia Digital. O evento é promovido através da parceria entre o Grupo de Economia Aplicada da Faculdade de Economia da UFBA e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento. O encontro vai acontecer nos dias 6 e 7 de outubro nas plataformas de streamer e YouTube no canal do Sei Bahia. Para falar sobre esse assunto, eu convido o coordenador de estatísticas da SEI e membro da Comissão de Científica, Urandi Paiva. Urandi, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Me conta o que é economia digital. Olá, Miriam. Olá, amigos. Na realidade, essa temática, economia digital, é uma das temáticas mais debatidas hoje no Brasil e no mundo. E se eu pudesse definir a economia digital muito rapidamente, eu definiria através de 3 elementos. O primeiro elemento é a disseminação da tecnologia da informação. O segundo elemento é o acesso a grandes bases de dados. E o terceiro elemento é a democratização da internet. Então, esses 3 elementos aí combinados, eles estão revolucionando a estrutura produtiva de países, inclusive com forte rebatimento na produção, comercialização e distribuição de bens e serviços. Isso aí vem impactando diretamente as novas relações de trabalho e os novos modelos de negócio. E quais as repercussões dessa economia no empreendedorismo baiano? Olha, só para você ter uma ideia,
No ano passado, a Universidade de Oxford divulgou um estudo que 22% de tudo que era produzido no mundo no ano de 2016 era referente à economia digital. Já em 2020, com o processo pandêmico, né, a economia digital ela acelerou bastante essas relações de negócio. Então, de tudo que é produzido no mundo, você tem aí algo em torno de 30% no mundo. No Brasil, você tem uma situação que em 2016 era 24%, né, e hoje já chega a 1/3 do que é produzido no Brasil referente à economia digital. Eu posso aqui citar aqui alguns exemplos, né, tanto no setor público quanto no setor privado. No setor privado, aí você tem o crescimento das startups, né, que são essas empresas aceleradoras de negócio, né? Então, você tem um crescimento aí na Bahia de aparecimento de startups nos últimos 5 anos em torno de 1000%. Uma outra consequência da economia digital é o e-commerce, né? O e-commerce, ele hoje é uma realidade. As lojas físicas, elas viraram vitrine, né? Então, tudo que a maior parte agora do que é vendido na Bahia e no Brasil é por meio da internet. E no setor público, eu posso citar aí o Pix, que é um grande facilitador de negócio, né? Que foi desenvolvido pelo Banco Central. E no governo baiano, o governo ele desenvolveu uma ferramenta chamada Saque Digital, né, que é uma espécie de aglutinação de todos os serviços numa única plataforma. Então, veja que a economia digital ela já é uma realidade tanto no mundo como no Brasil e como na Bahia, né? E com esse processo pandêmico, a tendência é que isso aí se acelere bastante nos próximos anos. Dentro de tanta modernização, quais os desafios? É um pouco do que eu vou falar na minha palestra da economia baiana, né? Eu posso citar aqui 3 desafios aqui com que a economia baiana ela vai se deparar nos próximos anos, né? Primeiro desafio é melhorar a sua competitividade, né? Nós estamos observando que nos últimos anos a economia baiana ela vem perdendo competitividade, sobretudo porque várias indústrias estão deixando o Estado. Isso não é um processo atrelado somente à Bahia, é um processo mundial, mas que a Bahia ela vai ter que buscar política pública para tentar reverter isso. Um segundo elemento a economia baiana ela tem que retomar o protagonismo dentro do Nordeste, né? Em 1985, a Bahia ela pesava 40% no PIB da região Nordeste. Em 2018, ela vem pesando apenas 28%. Então, a Bahia ela tem que retomar esse protagonismo na economia do Nordeste. E, por último, não menos importante, um desafio que a economia baiana ela vai ter que se deparar nos próximos anos é a questão da interiorização do investimento, né? A gente tem investimentos ainda muito concentrados ainda na região metropolitana de Salvador, e esse é um desafio que está sendo posto e que a Bahia ela vai se defrontar com isso nos próximos anos. Só para reforçar, não esqueça, o 10º Fórum Baiano de Economia Aplicada vai ocorrer nos dias 6 e 7 com transmissão através da plataforma streamer YouTube da SEI Bahia. Obrigada, Urandir Paiva, pela participação. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o Dia Internacional do Idoso, que é comemorado todos os anos em 1º de outubro. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, há 30 anos, com o intuito de sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de projeção e de cuidados dessa parcela da população. E agora eu convido a economista da SEI, Lúcia Nascimento. No Brasil, o aumento acelerado e significativo da população idosa desde os anos 90 tem se configurado um grande desafio para o Estado, família e sociedade. Deste modo, a celeridade do fenômeno impõe a urgência em compreendê-lo.
Na publicação Recortes Sociais, a terceira idade, a SEI buscou entender as necessidades e demandas da população de 60 anos ou mais, a fim de apoiar a elaboração de políticas que atendam este grupo etário tão diverso. Investigou-se aspectos relacionados à demografia, saúde, segurança, educação, condições de moradia, trabalho, rendimento e seguridade social. Embasaram este estudo os dados do IBGE, da Secretaria da Saúde do Estado e do Ministério da Saúde, do Trabalho e Previdência Social. A análise dos dados revelou o crescimento da população com 60 anos ou mais de idade do Estado entre 2006 e 2015, com o maior crescimento entre todas as faixas etárias estudadas. As projeções do IBGE indicam ampliação da proporção de idosos de 10% para 34% da população da Bahia entre 2010 e 2060. O perfil dos idosos no estado é majoritariamente de indivíduos que residem no meio urbano, de mulheres, de cor raça negra e que ocupam a posição de responsáveis ou são assim considerados pelos demais membros da família. Apesar de poucos residirem sozinhos, esse percentual tem aumentado. Em grande proporção, a população de 60 anos ou mais possui baixo nível de instrução, com elevada taxa de analfabetismo. Quanto à saúde, os novos casos de AIDS na população de 60 anos ou mais vêm aumentando. E no início de 2020, a população idosa foi surpreendida por uma doença altamente contagiosa, a Covid-19, que vitimou principalmente as pessoas neste grupo de idade. É elevado o número de óbitos por acidentes de transporte e agressões, que atingem principalmente a população masculina e as quedas que abrangem majoritariamente as mulheres. A presença de idosos na família reduz a pobreza, visto que contribuem para a renda das famílias, seja com salários, aposentadorias e ou benefícios. Predominam no Estado os benefícios previdenciários por idade e apenas um piso previdenciário. Os idosos continuam produtivos mesmo após a aposentadoria, com participação no mercado formal e informal de trabalho. Em síntese, estes resultados apontam para a necessidade de se planejar as políticas públicas, tendo em vista a mudança que se projeta no padrão de vida da população, que tende a se tornar mais velha, causando impactos no modo de vida nas cidades e no campo, demandando mais serviços de saúde, diferenciados inclusive por gênero, já que as idosas são e serão maioria, e também atenção à questão da mobilidade e a forma de pertencimento à sociedade por parte desses grupos. Obrigada, Lúcia Nascimento, pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu te convido a acompanhar o cenário econômico nacional. O Banco Central divulgou dia 27 que as concessões de empréstimos bancários recuaram no mês passado. A taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras também cresceu no período, em linha com a alta do juro básico da economia. A taxa Selic, fixada pelo Banco Central, atingiu o maior patamar em 16 meses, enquanto a taxa cobrada no cartão de crédito rotativo foi a maior em 4 anos. Após recorde em julho, as novas concessões de empréstimos recuaram 2,12% em agosto. O cálculo foi feito após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Foi a primeira queda nas novas concessões de crédito dos bancos desde dezembro do ano passado.
Apesar disso, o patamar de 416,743 bilhões de reais para concessões em agosto ficou acima da média dos 8 primeiros meses deste ano, com 392,855 bilhões de reais. De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o relançamento do programa do governo federal de empréstimos para micro e pequenas empresas ajudou tanto no resultado positivo de julho, quanto agora na queda em agosto. Segundo o Ministério da Economia, o agronegócio brasileiro bateu recorde de receita com exportações. Em agosto, de 10,90 bilhões de dólares, foi o melhor desempenho do setor para o mês na história. Somente em 2013, teve desempenho similar, alcançando o patamar de 10 bilhões de dólares. Em comparação ao mesmo período de 2019, registrou um aumento de 26,7% no faturamento com as vendas internacionais. A China continua sendo o principal destino dos produtos, com quase 34,9% do total vendido no mercado internacional. Temos uma sequência e continuidade de bons resultados. Então, mesmo com a pandemia que começou no ano passado, neste ano não verificamos um grande impacto na exportação de produtos alimentares, que são justamente aqueles que deram essa sustentação, explica o economista da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Ezequiel Rezende. Em agosto, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, ficou em 0,87%. Esta foi a maior taxa um mês de agosto desde 2000. Em 12 meses, a inflação atingiu 9,68%, a mais alta desde fevereiro de 2016. De acordo com o levantamento do Instituto Superior Administrativo e Economia da Fundação Getúlio Vargas, mais da metade da inflação neste ano é resultado da disparada dos combustíveis, energia e carne. Esses estão entre os itens que mais têm pesado no bolso do brasileiro e na inflação. A recuperação da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, foi influenciada pela inflação combustíveis e base baixa de comparação. De janeiro a agosto de 2021, o recolhimento do tributo no total dos estados alcançou 409,7 bilhões de reais, com alta nominal de 29,7% em relação a iguais meses de 2020. O resultado mais que compensa no agregado a perda de receitas sob o impacto da pandemia no ano passado, quando a arrecadação do ICMS recuou 2,1% nominais contra 2019, sempre considerando os 8 meses. Na comparação com o mesmo período de 2019, a receita de ICMS deste ano avançou 27%. Tanto na comparação com 2020 quanto com 2019, os avanços vão além da variação de inflação pelo IPCA. Em 12 meses encerrados em agosto, o índice subiu 9,68%. No acumulado de 24 meses, a alta foi de 12,35%. De janeiro a agosto, a inflação foi de 5,67%. Economistas destacam que recuperação de atividade, inflação e aumento de tarifas como de combustíveis e de energia elétrica devem contribuir para a elevação de arrecadação de receitas neste ano, mas deverá ser seguida de pressão em despesas. O índice de confiança da indústria da FGV-IBRE caiu 0,6 ponto em setembro para 106,4 pontos, segundo mês consecutivo de queda após 4 meses de alta. Segundo a economista Cláudia Perdigão, embora a indústria tenha apresentado boa recuperação no segundo semestre de 2020, vem encontrando dificuldades para manter o ritmo da retomada ao longo de 2021.
As percepções quanto à situação presente e futura vêm oscilando em decorrência de pressões de custo, alto desemprego, instabilidades econômicas e institucionais. Nesse contexto, soma-se ainda a crise hídrica, que contribui para elevar a pressão inflacionária e as incertezas quanto à possibilidade de expansão da produção nos próximos meses, tornando mais pessimistas as expectativas para o final do ano, principalmente entre os segmentos intensivos no uso de energia elétrica. O índice de confiança da construção do FGV-IBRE se manteve relativamente estável ao variar 0,1 ponto em setembro, para 96,4 pontos, maior nível desde fevereiro de 2014, com 96,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou pelo quarto mês consecutivo, desta vez 1,3 ponto. Para a coordenadora de projetos da construção da instituição, Ana Maria Castelo, depois de 4 meses de crescimento contínuo, em setembro, a expectativa de melhora da demanda foi corrigida para baixo, sob efeito da elevação das taxas de juros do crédito imobiliário. O segmento de edificações residenciais foi o que acusou a maior queda do indicador de demanda prevista. Ainda assim, a confiança das empresas acomodou num patamar mais favorável desde 2014, com uma ligeira melhora da percepção sobre a situação corrente. Agora vamos falar sobre conjuntura econômica da Bahia. E quem vai explicar para a gente como funciona esse acompanhamento é a economista da SEI, Rosângela Conceição. O acompanhamento de conjuntura econômica da Bahia é uma atividade realizada pela Coordenação de Acompanhamento Conjuntural da SEI, que tem como finalidade acompanhar os indicadores econômicos e sociais que refletem o comportamento da economia com o intuito de munir o Estado, a comunidade acadêmica e a sociedade em geral com informações relevantes sobre o comportamento da economia baiana, com vistas ao planejamento, monitoramento e avaliação das suas ações. E como é feito esse acompanhamento? Temos uma equipe técnica formada por profissionais da área que coletam diariamente, sistematizam e analisam os principais resultados dos indicadores econômicos e sociais disponibilizados pelos órgãos oficiais para a confecção dos boletins de conjuntura, revistas, releases e notas técnicas que fazem parte das principais publicações da SEI. E como é feita essas análises? As análises fazemos comparações, indicadores econômicos com relação ao mês, que é a comparação do mês atual em relação ao mês imediatamente anterior. O cálculo é feito após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Nessa análise, por exemplo, podemos comparar o quanto em variação percentual a Bahia cresceu ou caiu em relação ao mês imediatamente anterior. Como podemos também fazer comparações com o Brasil e outros estados. Uma outra forma de comparar é o mensal, que é a comparação do mês atual em relação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, que é a comparação com o acumulado do ano atual até o último mês disponível em relação com o mesmo período do ano anterior. E no acumulado dos últimos 12 meses, que é a comparação com o acumulado dos últimos 12 meses em relação com o mesmo período do ano anterior. Para uma análise mais completa, confiável e traçarmos perspectivas da atividade econômica, é importante termos os principais resultados sobre o mundo e o Brasil, pois nos permite trabalhar com parâmetros nas comparações. Por isso,
o acompanhamento de conjuntura econômica da Bahia, feita pela SEI, em 4 partes. A primeira parte é o cenário internacional, na segunda parte, o cenário nacional, terceira parte, o cenário baiano e na quarta parte são as perspectivas de curto prazo. No cenário internacional, é feita uma análise dos resultados do PIB mundial, das principais economias como os Estados Unidos da América, China, Zona do Euro e Japão, e das economias emergentes. Todos esses resultados são disponibilizados pelos órgãos oficiais, como o Fundo Monetário Internacional. No cenário nacional, que é a segunda parte, é feita uma análise dos resultados do PIB brasileiro pela ótica da oferta e da demanda, dos principais indicadores econômicos e sociais, como a indústria, a agropecuária, o comércio, serviços, turismo, comércio exterior, mercado de trabalho, taxa de desemprego, inflação, finanças, taxas de juros de operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas e taxa de inadimplência. E no Giro pelo Interior dessa semana, o assunto é mineração. E para saber mais sobre o tema, eu fiz uma entrevista com o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, CBPM, Antônio Carlos Tran. Nosso bate-papo falamos sobre entraves e as perspectivas para o setor. Quais os municípios que têm o maior índice de produção de minério aqui? E na Bahia, ela está muito presente, justamente naquela área mais pobre, que é a área do semiárido. E a mineração é um grande gerador de oportunidade de trabalho e oportunidade de geração de emprego e renda. Essas são as principais características da mineração. Tá? Então, se você vai para o interior, você chega lá no norte, em Juazeiro. Você vai encontrar lá em cima minério de ferro. Você vai encontrar cobre. Então, nós estamos espalhados nos diversos lugares, trazendo desenvolvimento, trazendo progresso, trazendo emprego. Ela é para gerar riqueza e para gerar emprego e renda. A mineração, ela criou este ano mais de 1.500 empregos diretos com carteira assinada. E dizem as informações que para cada emprego que a gente gera direto, a gente gera mais 10, 11 empregos indiretos. Isso é muito importante, porque quando você chega num lugar e começa uma atividade de mineração, ela começa a prosperar no entorno. A mineração paga salários 3 vezes acima do comércio. Então, quando a Vandádio se instalou em Maracás, a situação de Maracás mudou. Por quê? Ela começou a empregar gente. Ela começou a ter gente. A mineração, ela faz a maioria das suas compras no comércio local. Não é que o comércio local produza aquilo que ela necessita, mas negocia e representa. Então, isso vai gerando. O trabalho gerado pela mineração dá salário para as pessoas. Essas pessoas consomem no comércio, consomem na farmácia, consomem na escola, consomem na clínica, consomem no posto de gasolina. Tudo isso é geração constante de riqueza. Essa é a grande diferença, por exemplo, que a mineração tem com o agronegócio. O agronegócio é concentrado. O agronegócio cada vez mais está se aperfeiçoando e produzindo maquinários para fazer tudo sozinho. A mineração precisa de mais gente. Então a gente emprega mais gente. A gente
produz mais distribuição de riqueza. Obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos, Antônio Carlos. Um forte abraço. E agora vamos ver como está o cenário econômico aqui na Bahia. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sinalizam que a Bahia centraliza 99,95% de toda a batata cultivada no Nordeste e, em razão disso, é responsável pelo abastecimento desse mercado consumidor. Com um total de 387 mil toneladas, de janeiro até agosto deste ano, a produção de batata na Bahia aumentou 93,5% em relação ao mesmo período de 2020. Essa é uma cultura importante, não só para a economia local, mas para toda a região. O estado tem cerca de 8 mil hectares para a plantação de batata e representa 10% de toda a produção do país, ocupando o 5º lugar no ranking, de acordo com a Secretaria de Agricultura da Bahia, a SEAGRE. O aumento na produção este ano teve relação também com o crescimento da área dedicada à cultura, que, comparada ao ano passado, aumentou em 59%, cerca de 13 mil novos hectares. João Paulo Caetano, coordenador de contas regionais da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, explica que esse aumento na produção se deve principalmente pela recuperação do que foi uma baixa em 2020. O fator climático não propiciou uma boa colheita no passado, então a safra foi abaixo do esperado, já que na média a produção estava em 300 mil toneladas e caiu para 200 mil. A pesquisa da produção agrícola municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada na semana passada, mostra que o grupo das frutas, 20 produtos importantes para a agricultura da Bahia, que em 2020 viu seu valor crescer pelo 2º ano consecutivo, gerando uma receita de 3,5 bilhões de reais, o 2º maior valor de produção desde o início do Plano Real. Um pouco abaixo apenas do verificado em 2016, que foi de 3,6 bilhões de reais. O estado respondia em 2020 por 8,6% do valor da fruticultura nacional, com 40,4 bilhões de reais. O plano estratégico Viva Turismo Bahia, lançado pela Secretaria do Turismo, traz a expectativa de continuidade da Bahia como o primeiro lugar entre os destinos mais procurados por brasileiros no período pós-pandemia. Durante o evento, a Setur assinou termos de cooperação técnica com as secretarias de Cultura e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte para a realização de ações conjuntas. O plano de retomada tem como base 4 eixos: biossegurança, capacitação, infraestrutura e promoção do destino Bahia. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, foi um prazer estar com você. Um grande beijo e um forte abraço.